Nós vamos recomeçar agora o segundo turno e de manhã já foi uma experiência boa. Eu saí daqui, fui almoçar e estava conversando com algumas pessoas. Como foi bom, né, ouvir professores falando de suas práticas avaliativas. E parece que isso ajudou bastante a gente pensar em como ajudar os professores numa sala heterogênea. Foi significativo, acho que eu fiquei com a fala da Marina na cabeça, de que a heterogeneidade pode ser uma coisa boa, se tiver um respaldo. Eu fiquei pensando, se o professor souber lidar com a heterogeneidade, ela não será mais um problema. Ela não vai ser um pesar, não vai ser um incômodo. E nós podemos avançar muito na educação discutindo a heterogeneidade. Eu pensei muito na fala da Marina, né, do que o que deveria ser o normal, o que deveria ser valorizado, o diferente ser valorizado, acaba sendo uma coisa desqualificada e passa a ser um incômodo para o professor. E deveria ser o inverso. Então, agora nós vamos chamar para o segundo painel, que eu não estou com o nome aqui do painel, a Lorelai, sim, avaliar para quem, o que e como. Então, vou chamar a Lorelai Brandão, do Colune, do Colégio de Aplicação da UF, para compor a mesa. Olha só, fã-clube, assim não dá. E nós temos a professora Mônica dos Santos, que também que é do Polo de Niterói, que também vai falar da prática dela como alfabetizadora, também lá no Colune. Você fez o fã-clube também, né? Tá bom. Então, olha só, vocês vão falar em pé, que eu já fico, é melhor, né? Então, elas sempre trabalham também na dobradinha. Gente, aproveitem. Como são duas e não tem a conferência, eu acho que nós podemos abrir depois uma roda de debates. Fica melhor para a gente até aproveitar o turno da tarde. Vou pedir que vocês se apresentem, falem rapidamente sobre vocês, para que também o grupo conheça, tá? Boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre avaliação, sobre práticas pedagógicas. Estou vendo o grupo aqui do Polo Niterói. Tudo bem? Bom, eu sou Mônica, como a Elaine já antecipou um pouquinho. Eu trabalho junto com a Lorelai no Colune, que é o Colégio Universitário da UF. E aí vale, né, uma ênfase que a gente chama de Colune, no sentido de tornar mais clara a concepção da constituição desse colégio, né? É um colégio que, desde 2007, ele passou a ser administrado, digamos assim, pela UF. Antes disso, ele era um CIEP do governo do Estado, né, situado na cidade de Niterói, bem próximo ali ao campus do Gragoatá, ele fica no bairro de São Domingos. E o primeiro concurso para esse colégio universitário foi em 2013. Então, ainda relativamente recente, né, esse processo de constituição do Colune como um colégio universitário, que não chamamos de colégio de aplicação, pensando em tirar um pouco essa ideia do aplicar, porque a ideia é que ele faça parte do contexto da UF. Então, a gente chama de Colune, colégio universitário. Eu, atualmente, no Colune, trabalho com uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Tanto eu quanto a Lorelai somos concursadas pedagogas para trabalhar com os anos iniciais, né? E desde o ano de 2016, que foi quando eu iniciei meu trabalho lá, eu atuo no terceiro ano. Então, não sei se coincidência, acho que nas nossas organizações, né, isso se constituiu e tem sido muito bom. A turma 301, que é a turma que eu trabalho esse ano, tem 25 alunos, entre 8 e 10 anos de idade. E a Lorelai vai falar também, eu trabalho com o primeiro ano. O Colune tem algumas especificidades, acho interessante a gente falar aqui. Ao longo da nossa fala elas vão aparecer, mas já adiantando algumas. Por essa certa... É um percurso, diria que recente, né? Por ser um tanto recente esse percurso do Colune, como um colégio universitário, a gente ainda está construindo
um processo de identidade. Então, a gente ainda não tem, por exemplo, um projeto político-pedagógico constituído, a gente está num processo de diálogo, de debates para constituir esse... Mas o processo existe, tá, gente? Mas existe, está acontecendo. E o regimento, né, Lore? Também, que a gente concluiu a primeira etapa, ainda vai passar por algumas outras etapas de revisão e votação. Então, tudo isso a gente está colocando aqui porque vai dialogar com o que a gente vai apresentar aqui, que são algumas práticas também que estão sendo constituídas, né? A partir das nossas práticas, a partir do lugar que a gente ocupa, do momento que nós entramos no Colune também. Até na questão da bidocência, que nós somos 2 professoras para cada turma, e a gente também trabalha com uma concepção de pedagogia de projetos, mas que também ainda não está muito clara, nem muito definida, porque nós ainda estamos construindo qual é, de fato, a nossa concepção, né, em sala de aula. Mas, enfim, a gente vai aprofundar durante a apresentação. Então, começando, meu nome é Lorelai, esse nome estranho mesmo, é Lorelai. Sou professora do 1º ano do Colune. Eu fui professora substituta do CAP da UFRJ, então eram meus colegas aqui, são meus colegas aqui da mesa, e é muito legal assim compartilhar com eles agora nossas experiências, mas a partir de um outro local, né, de um outro colégio, e mesmo assim a gente continuar conversando e ver que as experiências dialogam, né? Eu acho isso muito interessante. Eu entrei no Colune no ano passado. Ano passado eu era professora do 2º ano. A Mônica agora está com a minha turma. E esse ano eu voltei para o 1º, que é onde eu me sinto mais à vontade, que é onde eu gosto mesmo. Adoro o 1º ano da alfabetização. Enfim, acho que é isso de apresentação. Então, a gente pode já começar. Então, assim, a Elaine nos convidou, né, como professoras alfabetizadoras, para falar um pouco da avaliação da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem, ela, né, é diferente da avaliação em larga escala, da avaliação institucional. Nós estamos falando mais do contexto micro, né? A avaliação que ocorre dentro da sala de aula, ocorre com o professor e o aluno, não vem de fora, é o que está realmente dentro, né? Mas, apesar de serem diferentes, um influencia o outro, eles se articulam, dialogam e, às vezes, são hierarquizados. Então, tem algumas questões que a gente vai abordar melhor, mas o nosso foco na apresentação é a avaliação da aprendizagem. Considerando também a avaliação institucional, né, que engloba processos, por exemplo, que a gente está vivendo quando a gente vai pensar o currículo da nossa escola, formação de professores no contexto da nossa escola, enfim, processo que a gente está vivendo na construção do projeto político-pedagógico, né, que tem trazido muitos aspectos relacionados à avaliação institucional, que também dialogam com isso que a gente vai trazer aqui. A gente trouxe essa citação do Rosistolato, da Ana Prado e da Silvina, Rodrigo Rosistolato, a Ana Prado e a Silvina Fernandes, que foi abordada aqui no livro do PNAEC, que foi lançado no ano passado, no 2º capítulo, que é sobre gestão, né? E nesse capítulo a professora Silvina e Pasqualino Jussara Pasqualino, elas estavam abordando, né, nesse capítulo, como essas avaliações são apresentadas como desafios para os professores, né? Como a gente ainda enfrenta tantos desafios em relação a essas avaliações. E ali nessa citação mostra, né, como as avaliações em larga escala, que são pontuais, que são de fora, interferem tanto na avaliação da aprendizagem. Às vezes a gente troca. É como se as avaliações externas são os objetivos de todo o nosso ensino, né? Ao invés de ser justamente ao contrário, né? Essa ideia de
elas são pontuais, né? Elas querem mostrar um diagnóstico, vamos dizer assim, só que, na verdade, o que tem acontecido é justamente a inversão, né? A gente utiliza essas avaliações, os descritores dessas avaliações, muitas vezes como os objetivos do ensino da sala de aula. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Para não deixar que essas avaliações virem os objetivos de ensino, né? Tem que tomar... E tudo isso também dialoga com a questão dos critérios que são utilizados para se avaliar, né? Então, a gente vai trazer aqui uma discussão sobre a necessidade de se promover uma autonomia, né? Uma autonomia do professor em estabelecer alguns critérios que são contextualizados. Existem algumas redes, por exemplo, inclusive algumas nas quais eu trabalhei, que têm fichas padronizadas para as escolas preencherem com relação à avaliação da aprendizagem. Então, são critérios já padronizados, fechados, pré-estabelecidos. E a gente precisa pensar sobre esses contextos, né, de padronização mesmo, que muitas vezes não vão atender à realidade da nossa turma, da nossa sala de aula, da nossa escola, e vão dar uma sensação equivocada de fracasso, e que não é o caso. Muitas vezes é um desajuste do próprio objetivo, do critério também. Por coincidência, a gente trouxe a mesma imagem que a Marina trouxe. Ele está me constrangendo aqui com essa Estou brincando. A gente trouxe a mesma imagem, mas o engraçado é que nós trouxemos com um outro objetivo, na verdade. Com essa ideia de a professora ali que é igual ao José, né, o normal. Só que, muitas vezes, não é a professora que está padronizando o José. Né? Às vezes, ali, aquela imagem, ela pode ser trocada por outras instâncias, não necessariamente a professora em si. Né? O professor ele é muito responsabilizado tudo que acontece na sala de aula. Né? E a gente também tem que olhar que, às vezes, é tão... Tira, por favor. É que eu estou com vergonha. Desculpa. Calma. Vamos lá. Enfim. São tantas avaliações que a professora tem que dar conta que, às vezes, ela fica sem saber como avaliar, de fato, no cuidado, assim, no particular. Né? Porque é prova da instituição. Eu não estou dizendo, gente, que não tem que ter. Eu só estou falando que tem que tomar cuidado com qual é o objetivo. Né? A nossa painel é avaliar para quem, o que e como. Essas avaliações, elas servem para quê? Qual é o objetivo que nós estamos dando a elas? Qual é a finalidade que, de fato, elas estão cumprindo em sala de aula? Né? O que nós estamos avaliando? Né? Como a gente está avaliando? Essas 3 perguntas que nós não vamos, de fato, responder, mas traçar alguns caminhos, né, para a gente poder elucidar melhor como isso, de fato, se dá na nossa sala de aula, na nossa realidade. E como as nossas experiências podem ajudar a pensar quais são as finalidades que nós estamos dando para as nossas práticas avaliativas. Então, nós estamos avaliando para quê? Né? Qual é o objetivo das nossas avaliações? Né? Seriam essas? Né? É para classificar? É para ter um ranking? Né? Qual é a finalidade da nossa avaliação? A Marina, mais cedo, ela colocou aqui, né, que é para você garantir a qualidade da educação, para você garantir o avanço do aluno. Mas o que a gente está entendendo como qualidade? Será que qualidade é só você ter uma nota alta? Né? A nota garante tudo? Não, a gente viu aqui até o relato, né, do Alan falando sobre isso. Como a nota, nesse caso, não quis dizer nada, né, para garantir a aprovação da criança. A gente tem a própria autoavaliação, né? Não tem uma nota definida, mas o quanto isso é importante para a formação da criança, né? Para a formação ali naquele espaço. E
quando a gente utiliza, por exemplo, né, voltando àquelas ideias dos descritores e das fichas avaliativas, a gente pensa também numa palavra que não aparece ali, mas que muitas vezes vem com uma aplicação, uma conotação complicada também, que é a comparação, né? Então, quando eu penso, voltando ao que os colegas falaram, né, na heterogeneidade da turma, eu preciso ter muito cuidado com essa questão da comparação, para que eu não estabeleça comparações entre os processos desses alunos que são diferentes. Eu preciso estabelecer uma comparação do processo inicial de cada aluno em relação a ele mesmo, né? E aí eu vou perceber o processo de desenvolvimento desse aluno, de que maneira ele está acontecendo, de que maneiras eu posso intervir para ajudar, né, nesse processo, nesse avanço, enfim, desenvolvimento do aluno. Então, quando a gente discute, principalmente no campo da inclusão, que é um campo que eu tenho um certo diálogo, aí, uma conversa, a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes é muito complicado você, quando recebe, por exemplo, um aluno que é público-alvo de educação especial, e você vai trabalhar no contexto da turma, quando você vai usar os mesmos critérios. Aí já começa o trabalho aí, né, de maneira errada, de maneira equivocada. A gente precisa pensar nos objetivos que são importantes naquele momento e no processo desse aluno, né, especificamente, ele em relação a ele mesmo. Essa expressão já foi falada aqui de manhã, mas eu falo sempre, o pessoal de Resende pode até confirmar. É a questão da intencionalidade pedagógica. Né? Qual é a sua intenção na avaliação? Qual é o seu objetivo? Né? Tudo dentro da sala de aula precisa ter um objetivo. Nós somos profissionais, nós não ocupamos o tempo da criança. Né? Tudo tem um objetivo dentro da sala de aula. Né? E foi muito interessante ter iniciado esse seminário com a conferência de abertura da Rejane, né, com a organização do trabalho pedagógico, porque todas aquelas formas de organizar o trabalho, elas podem dar indícios e podem ajudar na avaliação da aprendizagem. Então, a forma como você organiza o espaço, a forma como você organiza a rotina, podem te dar indícios da aprendizagem do aluno. Né? Então, por exemplo, eu e Marina, nós éramos professoras de português lá no CAP e planejávamos juntas e tudo mais. E eu trouxe muitas experiências minhas lá do CAP para o Colune. E uma delas, que ela até falou hoje, é a questão da rotina. Né? De colocar a rotina no quadro e pedir para que o aluno escreva a rotina no quadro. Ao pedir para um aluno vir aqui, escreve aqui para mim, agenda, né, por exemplo, você está fazendo uma avaliação individual. É uma atividade coletiva que você consegue ter um olhar individual. Né? Você aproveita uma atividade com um grupo para poder avaliar individualmente. É claro que assim, minha rotina não tem 20 crianças, não tem 20 tópicos para cada criança escrever, mas todos os dias, pelo menos 5 vão lá no quadro e eu posso fazer a avaliação. E essa atividade não para por aí. Porque a gente, estou pulando, mas eu vou falar logo agora, nós temos um portfólio lá, uma pasta, com uma folha para cada criança, que todos os dias eu faço lá um registro de pontos importantes que aconteceram na sala de aula. Então, nesse momento que eu fiz o acompanhamento individual, na hora da escrita do quadro, é um momento de avaliação, porque eu vou lá e registro como o aluno está pensando a escrita. Né? Então, volto a dizer, foi muito feliz e foi muito adequada essa conferência de abertura, porque mostrou um pouquinho para a gente outras possibilidades para conseguir indícios de aprendizagem, né? Conseguir, não é nem indícios, é de fato a avaliação da aprendizagem. Eu queria fazer um comentário também sobre a questão da rotina. No terceiro ano também a gente tem essa prática de fazer a rotina sempre ao início da aula e se constitui de fato como uma rotina, porque eles me lembram, me cobram quando por algum motivo eu esqueço ou deixo de fazer.
Eles vão lá, professora, rotina. E o que é interessante é que estabelecer essa rotina não significa engessar o dia de aula, enfim, aquele planejamento, né? Pelo contrário, é interessante que os próprios alunos conseguem acompanhar as mudanças que acontecem, os imprevistos que impedem, de repente, a realização de uma das atividades, ou alguma coisa que é modificada. E aí a gente já está inserindo, né? O aluno está participando do processo de aprendizagem e, de algum modo, estabelecendo relações de avaliação também. Porque ele vai pensar, né, nós vamos pensar juntos ali, por quê que essa atividade não aconteceu dessa maneira? Por que a gente não conseguiu fazer isso hoje? Algo, de repente, que eles queriam muito fazer, um jogo, alguma coisa que já estava prevista, né? Por quê? E aí a gente vai também estabelecendo essas relações de constituição de rotina e de avaliação do que foi feito, do que não foi feito, né? Até porque entra a questão do objetivo. Qual é o nosso objetivo ao realizar a rotina no quadro? Né? É só para colocar lá uma lista de atividades? Não, não é isso. Até porque quando você coloca a rotina, principalmente na alfabetização, no ciclo de alfabetização, quando você coloca lá tudo o que você vai fazer com as crianças durante o dia, o que vocês vão construir juntos, né? Então, por exemplo, agenda, tarefa, atividade no caderno, recreio, aula de educação ambiental, enfim, saída. Primeiro, você já está construindo uma noção de ordem temporal. Né? Essa questão que a Mônica falou, né, da avaliação da rotina. Porque isso pode acontecer, acontece direto por mim. Às vezes falta, não deu tempo de fazer uma atividade. Mas por que não deu tempo? Vamos lá. Porque cada atividade que a gente cumpre, a gente vai lá e risca no quadro. Né? E vai riscando e depois a gente vai observando. Exato. E aí, gente, a rotina ela é muito rica, porque dá para você trabalhar várias atividades, né? Por exemplo, essa de acompanhamento individual, a questão da ordem temporal, contagem. Vamos ver quantas coisas nós faremos hoje, quantas atividades nós faremos hoje. Faltam quantas atividades agora para a gente cumprir? Então, assim, é um momento que tão rico que fornece diferentes experiências, mas vai fornecer diferentes experiências se você souber qual é o objetivo que você quer com aquela rotina. Se o seu objetivo for tal, então você vai fazer a rotina com esse objetivo. Mas você precisa ter clareza do que você está fazendo. Né? Não dá para a gente fazer por fazer. Nós precisamos ter consciência de tudo que nós estamos fazendo em sala de aula. Bom, então, o processo avaliativo, ele vai sendo abordado aqui por nós como um instrumento que não pode ser excludente. Né? Então, a gente está falando aqui de processos que vão pensar o desenvolvimento de cada aluno num contexto de grupo. Isso é muito difícil. Né? Mas a gente precisa ter sempre em vista que a avaliação ela tem um caráter contínuo. Então, observar, como eu falei, o processo, né, em relação ao início, que a avaliação diagnóstica nos traz alguns elementos, mas não nos traz também a totalidade, né, nos traz alguns apontamentos, e esse percurso inclusivo, no sentido de que, em alguns momentos, eu vou precisar proporcionar diferentes formas, diferentes instrumentos de avaliar, assim como o meu próprio olhar vai precisar ter uma certa minúcia nessa diversidade em relação a essas questões que vão, né, constituindo a diversidade do grupo, regulador, prognóstico. Então, o que isso me aponta, né? Esses dados que estão me aparecendo me apontam para algum lugar ou para alguns lugares, né? Possibilidades que podem ser seguidas aí pelo professor. Eu acho que o regulador, às vezes, tem uma ideia, dá para a gente uma ideia muito pejorativa, mas é preciso também ter um controle em sala de aula. Você precisa saber, você precisa
ter o conhecimento de qual etapa que o seu aluno está, como o seu aluno está pensando na escrita, como ele está aprendendo, para você pensar, porque assim, você falou, né, precisamos ter olhares diferentes, porque as crianças são diferentes, certo? Então, para a gente poder ter esse olhar diferente, a gente precisa primeiro ter a concepção de que os alunos são diferentes. Né? Nós precisamos compreender isso. E aí, como nós compreendemos que os alunos são diferentes e como nós podemos alcançar essa forma? Avaliando. Né? A gente precisa avaliar quantos dos nossos alunos, né, podem ficar em determinado grupo ou não, etapa, fase, como a gente pode, com um aluno de uma fase diferente, pode ajudar o outro, mas a gente precisa saber quais fases estão, né, para poder ter... Então, o regulador aqui não é no sentido de controlar a aprendizagem, de ter de ter que passar por etapa. Não é isso. É de você ter o controle da sua sala de aula, ter o controle no sentido de... Não sei se eu não estou muito clara, mas é no sentido mais de organização. Isso, ali, é mais no sentido né, de organização dos dados que você tem em mãos, digamos assim, né? Ainda tem outras características, né, que a gente considera no processo avaliativo. Ele precisa ser emancipatório. Então, quando a gente fala na participação do aluno no processo de avaliação, a gente está contemplando essa característica, esse aspecto. Mediador, né? Então, a avaliação ela vai entrar buscando caminhos entre o que o aluno já sabe, entre o que ele já consegue fazer, entre o que está apresentando ali como aspectos que precisam ser enfatizados, qualitativo, dialético, dialógico, informativo e formativo regulador. E aí a gente traz uma imagem, né, que fala do fracasso, né? De cada 2 crianças que entram na escola, uma conclui o ensino médio. É uma charge, digamos assim, né, que traz um dado que é atual, né, e que nos aponta para situações que estão relacionadas à avaliação, mas muitas vezes ao modo como essa avaliação é abordada, é percebida, é realizada, né? Será que o fracasso, de fato, está nos alunos ou está no modo, nas expectativas que nós estamos colocando sobre esses alunos, nos instrumentos que a gente está usando para avaliar, nos critérios, né? Todo esse conjunto aí que compõe o processo avaliativo. Essa citação também está aqui no livro do PNAEC, né? Nós estamos falando de tópicos aqui que são extremamente desafiantes para o professor. Não é fácil, porque nós temos muitas demandas para cumprir. E, de fato, não é fácil. Mas, quando nós pensamos em avaliação da aprendizagem, nós estamos pensando na valorização da autonomia e da autoria docente. Porque essa questão que a gente abordou aqui, né, da intencionalidade pedagógica, de você saber qual atividade vai ser a melhor para aquele momento do seu determinado aluno. Isso tudo é a autonomia do professor. É o professor que está direcionando como o ensino será feito em sala de aula. Ele que está elencando os seus objetivos. Né? Não é justamente valorizar a produção desse professor. Né? Ao você dar uma aula, você também está produzindo conhecimento. Né? Você também é autor. Né? Esse conceito, né, autoria docente, eu lembro muito da minha parceira Adriana, que trabalha isso na tese dela, trabalhou, né, já defendeu, a tese do doutorado, que é a valorização da autoria docente, que a gente fala aqui tanto no PNAEC. Né? O professor, ele é autor. Né? Quando ele organiza o seu espaço, ele está sendo autor daquele local. Está sendo autor das suas próprias práticas. Parece meio pleonasmo, meio redundante falar isso, mas é. E a gente precisa valorizar essa produção do professor. Né?
aqui, temos que compreender que a professora alfabetizadora, no espaço microsociológico de sua sala de aula, ou outro espaço que esteja com a sua turma, está gerindo seus tempos, os seus espaços, sua organização pedagógica, enfim, todo o seu trabalho docente que a gente falou aqui, né? E essa perspectiva de gestão, muitas vezes, não é reconhecida e valorizada, né? Essa autonomia que o professor tem de organizar o seu espaço de acordo com a demanda que a sua turma traz, às vezes isso não é valorizado. O que é valorizado são justamente as notas das avaliações padronizadas, avaliações que vêm de fora. Às vezes nem de fora, né? É de fora que eu estou falando, é de fora da sala de aula, tá, gente? Não é fora da escola. Também, mas o que eu estou falando enfim. E, pois é nesse microespaço que o acompanhamento próximo faz com que a aprendizagem aconteça. Então, se a gente hipervaloriza aspectos que são pontuais, que são de fora, que são externos, e inverte essa questão das prioridades da sala de aula, a gente meio que começa pelo rabo. Tem aquela expressão, né, de você começar a cabeça ou pelo rabo. Você está começando pelo rabo, desculpa o termo, mas a gente precisa acompanhar a aprendizagem por onde de fato ela acontece, pela sala de aula. A avaliação precisa primeiro começar pela sala de aula. Né? É essa avaliação que a gente quer tanto valorizar. Né? Mais uma imagem que a Marina trouxe, essa daqui, né? Que é a ideia da padronização. Né? O que a padronização pode acarretar na nossa sala de aula, né? Nos nossos alunos. Né? Eu também tenho 4 crianças com necessidades especiais. Então, assim, se eu fizesse uma avaliação padronizada para todos os meus alunos, sorteio, acredita? Sorteio. No Colune a gente tem uma turma por ano, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, não tem como, por exemplo, distribuir, né, entre turmas do mesmo ano. E aí, no primeiro ano, tem 4 casas. E assim, além das necessidades especiais, tem as crianças que também são diferentes entre elas, né? A gente discute muito isso na sala de aula, né? Do que é ser especial. Todos nós somos especiais, né? Cada um tem o seu momento de aprendizagem. A gente tem que valorizar isso. Então, se eu utilizar uma avaliação padronizada, né, de fato, meus alunos vão ser excluídos, vão ter fracasso escolar. Quando eu sei que, na verdade, eles não estão fracassando, eles estão avançando muito. Mas é isso, eu não estou comparando cada criança com outras crianças, né? Estou comparando com o seu próprio desenvolvimento, o quanto ela está avançando ou não. E isso não quer dizer também que parece que às vezes dá uma ideia de que são vários planejamentos para o mesmo dia, e não é, né? É a gente pensar em desenvolver atividades que promovam diferentes maneiras de participação. A ideia também dos circuitos, né, é muito interessante, porque você enfatiza determinados objetivos, enfim, conteúdos nas diferentes atividades. Então, é sempre a gente buscar priorizar a todos em momentos distintos, simultâneos, mas que todos sejam contemplados a partir daquela abordagem, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente não fala em, por exemplo, mudar completamente o currículo ou os conteúdos, o que vai ser ensinado àquele aluno, mas principalmente o como, né? Então, quando a gente oferece um leque de possibilidades, quando a gente pensa em diferentes linguagens para trabalhar um determinado conhecimento, um determinado objetivo, a gente está contemplando essa heterogeneidade e, a partir também do nosso olhar, reconhecendo que os alunos vão ter afinidade, né, com determinados tipos de linguagem, uns com uma, outros com outra, a gente também vai conseguir ter um olhar mais assertivo, digamos assim, né, sobre esse processo de aprendizagem que o aluno está vivenciando. Até porque a ideia não é ter cantinhos na sala para... Não, esse grupo aqui vai para cá, esse grupo aqui vai para lá. Não é isso. Não. Né? Nós queremos que eles se tornem, de fato, uma turma. A gente prioriza o coletivo. Né? Então, as 4 crianças, elas participam
de todas as atividades juntos. Só que a atividade ela é diferenciada. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna com altas habilidades. Então, os desafios que eu apresento para ela são diferentes das outras crianças, mas estão dentro do contexto da aula. Que acho que aí, no caso, a pedagogia de projetos ajuda muito, porque como é um projeto que surge, né, a partir do interesse das crianças, da turma, isso ajuda muito nesse sentido, né? Só para não assustar, eu tenho 4 crianças especiais, mas nós somos 5 adultos na sala de aula. Então, tem um acompanhamento... Isso é interessante a gente explicar como funciona. No Colune, a gente trabalha... São 20 alunos. São 2 professores dividindo a regência, trabalhando com as áreas do conhecimento, língua portuguesa, matemática, ciência da natureza, história, geografia. Né? E a gente tem outros professores que trabalham com as aulas especializadas, que a gente chama, né? Artes, educação física, música, dentre outras. Esses 2 professores, que são considerados regentes das turmas, eles têm alguns momentos na semana juntos, né? Que trabalhamos, no caso, na bidocência, digamos assim, e há alguns momentos específicos também, ainda que o planejamento, né, de acordo com o nosso movimento, nossa concepção, ele acontece junto. Então, esses 2 professores planejam juntos e as atividades vão sendo desenvolvidas, né, por outro, um vai dando continuidade ao que o outro iniciou ao longo da semana. Além desses 2 professores, por vezes juntos, por vezes separados, nós temos uma conquista, né, que a gente considera a presença de um professor mediador. Ainda não é o que a gente sonha, porque não é um professor efetivo do colégio. Ele é um professor via contrato. Mas a gente considera que é uma conquista, porque esse professor também foi uma coisa que a gente buscou construir no segmento. Ele está presente na turma para mediar a aprendizagem da turma. Então, independe de ter ou não casos de alunos com deficiências, transtorno espectro autista, enfim, público-alvo de educação especial. Independe. A ideia é que, nos anos iniciais, haja a presença do mediador, que vai fazer, muitas vezes, um trabalho, né, articulado com o professor, de também ir nessas minúcias, né, que o professor, por vezes, tem dificuldade de estar em vários grupos ao mesmo tempo, a gente vai circulando, mas tem uma outra pessoa e, mais importante ainda, tem um outro olhar, né? Então, falando em avaliação de novo, a gente tem visto como muito positivo esse trabalho em parceria com o mediador, primeiro, porque é um olhar diferente, né? É uma pessoa que está junto conosco, planejou junto conosco também, participou desse momento e vai fazer algumas observações que eu não vou fazer, que a Lorelai não vai fazer, né? Justamente pela especificidade do olhar de cada um. E, além disso, é uma pessoa também que vai possibilitar a construção de vínculos ali no grupo. Também, muitas vezes, se dá de maneira distinta, né? Alguns alunos fazem mais vínculo com o professor, ou com outro, ou com o mediador. E é um profissional que vai acompanhar a turma em todas as atividades, o que não é possível para nós, regentes. Então, eles se fazem presentes na aula de educação física, na aula de música, na cozinha experimental, né? Um espaço que também é recente no colégio. Enfim, e nas aulas das docentes, regentes, né? Então, a gente considera... Tem professor mediador em todas as turmas do primeiro segmento, ao 5º ano. Do primeiro ao 5º ano, independente da presença de crianças com necessidades especiais ou não. No meu caso, eu tenho mais por causa da demanda. Isso, Mas todas as turmas têm. E sobre o registro, você quer falar? Registro desses... Sim. Acho que é interessante. No meu caso, né, da minha turma, nós temos
cada professor mediador também tem um caderno de registros, que eles anotam e fazem registros sobre os pontos mais importantes que eles observaram. Então, no momento do planejamento, a gente discute sobre esses registros, e são pontos muito importantes até para a elaboração dos relatórios, né? Até não, principalmente para a elaboração dos relatórios. Na conversa também com os pais, os professores mediadores participam. Conversa com os profissionais, eles também participam. Então, assim, não é um professor que fica parte da turma. Não é um professor que é da criança, sabe? Não é um reforço escolar. Nós não trabalhamos com essa concepção. Né? É um professor, é quase uma terceira regência, vamos dizer assim. Né, porque é um trabalho integrado, né? Nós buscamos, e assim, no primeiro ano chega até a ser um pouco mais integrado, porque eu e a Edna, que é outra professora regente, que também é efetiva, que é um outro ganho. A minha turma é a primeira turma do Colune com 2 professores efetivos, né, regente. E eu ia falar antes uma coisa que eu esqueci agora. Não era isso. O que é diferente é da questão da integração. Nós duas damos todas as disciplinas, né? Nós não separamos. Por exemplo, eu dou só matemática e ciências e ela dá só português. Não, isso não acontece. Nós trabalhamos com todas as disciplinas. E o que isso significa? Isso significa que o nosso trabalho é muito integrado. É muito integrado. E até as professoras mediadoras falam, né? Nossa, como as suas aulas se complementam, porque parece que de tão próximo que porque é isso, né? Tem essa ideia de integração e de continuidade, né? Mesmo nós não estamos em algum momento, não estando juntas presencialmente, nós estamos sempre trocando. Pelo registro na pasta das crianças, no registro até no WhatsApp. Nós temos um grupo que a gente todos os dias a gente faz um relatório, porque é isso, um trabalho integrado é fundamental para a aprendizagem das crianças e para a gente fazer a avaliação. Tem um aspecto também que eu queria comentar. No colégio universitário, a gente tem uma especificidade também de ter muitas pessoas passando pelas turmas. Por exemplo, estagiários das licenciaturas, bolsistas que permanecem algum tempo conosco, além dos professores, né? Então, a gente tem uma rotatividade também de pessoas que passam pelo espaço da sala de aula. E que é interessante a gente também aproveitar esses momentos, porque muitas vezes a presença de um estranho, né, na sala de aula nos assusta, nos incomoda, né? Muitas vezes é visto como algo negativo, mas é interessante a gente ter também, primeiro, né, no início dessa entrada dessa pessoa, uma conversa explicitando os objetivos e como acontece o trabalho, até para contextualizar, né? E num momento mais ao final, também um retorno, né? Um retorno sobre as observações dessas pessoas, porque elas estão passando lá, estão em formação, muitas vezes carregam dúvidas e há muitas vezes um distanciamento, né? Que eu acho que é importante a gente quebrar, porque são trocas importantes, né? Uma imersão no contexto da sala de aula que esses licenciandos estão vivenciando e que acho que a gente pode aproveitar também esses momentos para autoavaliação, para avaliação do trabalho. O colégio universitário é um espaço de formação inicial também. Nós não somos um curso de pedagogia, mas nós estamos juntos, nós estamos articulados com a Faculdade de Educação. Então, ali também é mais um espaço de formação inicial desse licenciando, que chega para aprender, e também nós aprendemos com a vinda desse licenciando, né? Com nossos erros e acertos, né? Sim. Essa é uma tirinha que... bom, vou ler primeiro. Quem não entendeu, levante a mão, diz a professora. Aí o Manolito, né, levanta a mão. E ela pergunta, o que você não entendeu, Manolito? Ele, nada, desde março até agora. Essa é uma fala não incomum, né? Não rara. Mas que nos faz pensar sobre a questão do acompanhamento, né? Em que momento a professora fez essa pergunta, né? Desde março até agora quando? Então, acho que os espaços de fala e de avaliação nesse sentido de saber, meu aluno está entendendo, meu aluno está participando, o que está ficando pelo caminho, né? O que a gente pode retomar? É a importância do acompanhamento.
E também nos faz pensar uma outra perspectiva, que é quando o professor usa essa fala. Ele não aprendeu nada. Né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande quando a gente diz esse nada. Né? Porque sempre há ganhos, sempre há aprendizagens. A gente só tem que perceber o modo como esse processo está acontecendo e intervir da melhor maneira. Né? E, ali, como a gente colocou, né, é um desafio porque requer muitos saberes. Né? A gente está trabalhando aqui com uma das perspectivas da avaliação da aprendizagem, que é a avaliação formativa, que até a Elaine ela tratou muito bem na webconferência sobre avaliação. Né? E essa avaliação formativa ela dá a ideia justamente de processo, né? Não é pontual. Né? Ela vai acontecendo durante o processo. Só que para acontecer durante o processo, você precisa lançar mão de alguns saberes. Né? E a gente elencou aqui alguns desses saberes. Né? Que é, quem é o meu aluno? Né? Foi como eu falei aqui. Você sabe como o seu aluno aprende? Qual é a melhor forma desse aluno aprender? Né? O que ele sabe? Né? Às vezes, como a Marina também falou, quando nós olhamos uma atividade, a gente procura o que ele não está sabendo fazer, o que ele está errando. Mas vamos ver antes, né? O que ele já sabe, o que ele já avançou. Né? Eu falo para a Mônica, né, para o pessoal, que a reunião de pais, por exemplo, do primeiro ano, é uma reunião de formação. Porque, às vezes, o pai, quando vem uma tarefa para casa, ou então quando a criança está escrevendo em casa, o pai vai lá e apaga tudo, porque a criança escreveu errado. E eu mostrei para os pais nessa primeira reunião que ali quando o aluno está registrando, quando o aluno está escrevendo, ele tem hipótese sobre a escrita. Né? E o erro, né? A questão do erro. O que é o erro? O erro, ele faz, como o Pedro, né, falou, o erro faz parte do processo. O erro é um indicador, na verdade, do processo, de como ele está elaborando as hipóteses da escrita. Então, por exemplo, para escrever bailarina, aí o aluno escreve dova, por exemplo, né, que foi o exemplo que eu usei lá na reunião. Por que ele escreveu dova? Será que está errado? Vamos ver aqui. Ele colocou uma letra aleatória para cada sílaba, né? Bailarina, D-O-V-A, 4. Ele já tem essa noção de sílaba, mas ainda não sabe qual letra utilizar, porque ele ainda não tem a correspondência entre a pauta escrita e a pauta sonora. Mas, assim, ele já tem uma hipótese ali, sabe? E só porque ele não fez o registro da forma convencional, vamos dizer assim, da forma correta, porque ele ainda não alcançou essa etapa, não significa que ele não sabe, que ele está tendo fracasso. Pelo contrário, ele está avançando nas hipóteses. Né? Mas esse que é importante, é você reconhecer a hipótese. Aí eu falei para os pais, muito cuidado na hora de você corrigir seu filho, porque todo registro escrito é um importante documento a ser avaliado. Né? Nós não podemos simplesmente jogar fora, não é assim. Não podemos simplesmente não, em hipótese nenhuma. Porque toda a produção das crianças são documentos importantes que mostram para a gente como as crianças estão pensando a escrita. Né? Você fez um desafio também, né, aos pais com códigos. Eu acho super legal, assim, meio que pincelar. Como foi? Como foi? Que a gente estava pensando, porque alguns pais eles ainda cobram, né? Por que nós não ensinamos ba, be, bi, bobu? Sim. Né? Porque ainda está muito vinculada à concepção de alfabetização como um código. Né, a escrita como um código. E aí a gente fez uma dinâmica lá com os pais para eles desconstruírem justamente essa ideia. Mas aí depois tá bem. Eu falo melhor. Tá. Então, aqui a gente traz nessa perspectiva da avaliação formativa, nessa ideia de processo. Né? Ali, quando a gente coloca o ponto de vista da criança, é justamente você reconhecer qual é a hipótese ali que a criança está trazendo, qual é a hipótese que ela está elaborando ao escrever. Você reconhecer o que ela já que ela já sabe e como ela pode avançar. Né? A integração dos saberes, a observação atenta, a análise reflexiva. Quando você faz o registro, né, dos momentos de avaliação, você também tem essa possibilidade de analisar reflexivamente. Interação, negociação, né? A própria autoavaliação é uma questão de negociação, tensões, investigação, curiosidade. E aí tem essa tirinha aqui também, né? Resolvi que não vou mais para esta escola.
Ué, por quê? Me explique. Já repeti de ano, tiro notas baixas, as provas são difíceis, a pró não gosta de mim, blá, 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 blá. Mas você precisa estudar, como você vai fazer? Eu vou para uma escola que a pró goste de mim, não tenha provas, tenha amigos, e aí sim eu vou gostar de estudar. Né? Acho que isso é bem forte, significativo. Porque, olha só, uma escola que a professora goste de mim. Né? Que estereótipos essa criança está recebendo? Uma criança que já repetiu de ano. Né? Eu acho que o terceiro ano, como você bem disse, é um nó ainda, né? Porque é onde ocorrem as retenções. Onde ficam ali as crianças que chegam ao terceiro ano sem saber ler e sem saber escrever. Né? Como eu também já falei, a escrita também é um processo afetivo. Se essa criança ela já carrega diversos estereótipos, ela já vem com um processo excludente desde o primeiro ano, né, desde dessas repetições e tal, imagina, de fato ela vai desenvolver dificuldades de aprendizagem. Né? Dificuldades eu não estou diferenciando de transtornos de aprendizagem, tá? Porque, às vezes, muitas pessoas diagnosticam as crianças, né, com transtornos que, na verdade, não tem nada a ver. É diferente de dificuldade de transtorno. Né? É um ponto. Mas essa questão, a relação afetiva em sala de aula, a questão do desejo, a questão de você se sentir participante da sala de aula, faz toda a diferença para a aprendizagem da criança. Né? Agora, você citou, Lori, a questão dos casos que não são especificamente dificuldade de aprendizagem. Agora, tem também, por exemplo, pensando mais uma vez no público-alvo da educação especial, o papel do laudo, né? O laudo, muitas vezes, ele substitui uma avaliação diagnóstica em sala de aula. E não pode ser assim, né? O laudo, ele não pode estabelecer os limites do nosso trabalho. Por isso que, muitas vezes, o laudo ele não é relevante para o trabalho do professor. Ele vai ser relevante para questões clínicas, né? E para conseguir algumas questões legais, digamos assim, né? No nosso caso, só com o laudo a gente consegue um professor mediador para poder participar. No meu salas caso, de recurso. Porque já tem um para outra sala. Pedir mais requer a apresentação de laudos e tudo mais. Mas nesse sentido, agora, para o trabalho do professor, o laudo ele não tem relevância. Ele é apenas um dado de um sujeito que tem uma trajetória, que tem uma história, que tem interesses, que tem potência, né, mas que o laudo muitas vezes vem enfatizar uma deficiência e é isso que fica como marca, né, como o que vai ser central e as expectativas muitas vezes ficam muito abaixo, né, do que se poderia constituir. Então é algo para a gente pensar também. Então, a Lori falou ali da questão da curiosidade, do olhar investigativo do professor no processo de avaliação. E aí a gente traz algumas questões, a Lori já separou aqui, a partir de um livro da Jussara Hoffmann, que é voltado para avaliação na educação infantil, mas que ao consultar e estudar esse livro, a gente encontrou muitos pontos que contribuem para o trabalho nos anos iniciais, até porque a autora faz um panorama inicial acerca do conceito de avaliação, de perspectivas, né, acerca da avaliação, e ela traz aqui algumas possibilidades e algumas perguntas que vão nos ajudar a problematizar o processo, né, de avaliação que nós estamos construindo em sala de aula, e a forma como isso vai aparecer nos registros, né? Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, num relatório de avaliação do aluno, muitas vezes esse relatório ele se fixa ou em questões muito voltadas só para o aspecto cognitivo, ou só para o comportamental, ou só para o que é problema, não para, por exemplo, as potências ou para as intervenções do docente. Então, para a gente pensar de maneira mais ampla,
quais aspectos seriam relevantes para a gente, né, problematizar mesmo a constituição da avaliação e dos relatórios dos nossos alunos. Não, ainda. Em que áreas de conhecimento, desenvolvimento, a criança apresenta avanços? Quais fatos que levam o professor a contextualizar tais avanços? Então, já voltamos mais uma vez à questão. O avanço não é em relação a um objetivo apenas, que é generalizado, ou a um grupo, mas é contextualizado em relação ao que eu propus para aquele aluno, a um processo que aquele aluno está constituindo. Apresenta alguma área a ser melhor trabalhada? E aí já se volta um pouco mais para o nosso trabalho, né? Como poderá o professor intervir nesse sentido? Então, identifiquei aspectos que o aluno já conquistou, identifiquei aspectos que precisam ser trabalhados e agora eu vou pensar como, né? Como avaliar, como trabalhar Porque a avaliação essas questões. Não pode se encerrar ali Ela no vai diagnóstico, acompanhar. né? Mas o que você vai fazer com o que você avaliou? Com aquilo que né? foi a avaliação é do processo ensino-aprendizagem. Então, né, tem que junto, né? Tem que ser junto, tem que andar junto. Isso. Qual a contribuição possível da família? Isso também é super importante, porque a gente está envolvendo também, né, a responsabilidade da família nesse processo. Você trazer a família para isso. Né? Porque, por exemplo, se eu não faço essa reunião antes, né, eu vou ter vários alunos frustrados, porque os pais, eles esperam uma coisa da escola e, na verdade, tem outras. Então, a gente também discute que expectativas esses pais estão tendo em relação à escola, como nós trabalhamos. Eu acho isso muito importante na reunião de pais. Né? Não ser somente a apresentação de qual é o aluno que é bom, qual é o aluno que é ruim. Não, você mostrar como é feito o seu trabalho e como a família pode ser uma parceira nesse processo, né? Como a família pode ajudar e como pode contribuir. Isso. Como a criança vem desenvolvendo em relação às questões socioafetivas. Então, também estamos contemplando esse aspecto, considerando que tem relevância, sim, no processo de aprendizagem, enfim, de desenvolvimento, né? Qual a postura adotada pelo professor diante dos conflitos nas interações e brincadeiras? E aí isso vai nos trazer alguns aspectos assim, bom, estão acontecendo essas questões, foram realizadas tais intervenções, o que deu certo, o que não deu certo, também nos ajuda nesse processo de reconstituir caminhos, né? E muitas vezes, como esse relatório ele é socializado com o grupo, pelo menos lá no contexto do Colune acontece assim, isso vai nos ajudar também a promover trocas, né? Porque professores podem usar estratégias diferentes e ter resultados diferentes, e a gente vai construindo um trabalho mais sólido, né, com relação a isso. Como os pais se referem ao desenvolvimento da criança e ao trabalho da instituição, o que vai mostrar também, muitas vezes, a aproximação ou distanciamento dessa família em relação à escola, o que vai envolver questões que a gente encontra, né, em muitos casos, relacionadas à autoestima do aluno, né, às expectativas da família, que interferem, sim, no processo de aprendizagem. E como a criança, ela mesma, se refere quanto aos próprios avanços e os contextos educativos, o que também nos remete à autoavaliação, que foi muito bem abordada aqui na parte da manhã, né? Isso aqui é uma história interessante, porque ao montar essa apresentação, a gente parou para pensar, a imagem da bússola, primeiro assim, me veio na cabeça que a imagem da bússola ela é usada com certa frequência relacionada à questão da avaliação. Já vi assim, em alguns contextos, alguns momentos. Eu falei com a Lore, faria sentido o uso da bússola como representativa, como, né, fazendo aí uma referência à questão da avaliação? E a gente foi pensar, né? A bússola, porque a gente fala assim, da avaliação como um processo que vai nos ajudar a constituir caminhos, né? E que são muitos possíveis. Mas a bússola ela tem um norte, né? Que é
um ponto. Então, aí a gente pensa, que ponto é esse, né? Se a gente pensar que esse norte é o sucesso, enfim, que todos os alunos sejam beneficiados ao longo do processo, ok, mas se a gente considerar esse norte como um ponto único de aprendizado ou de objetivo onde todos devem chegar, né? Todos precisam alcançar os mesmos objetivos, o mesmo norte, aí já não vai nos servir, né? Também é porque a gente colocou essa imagem, porque a gente agora vai mostrar algumas fotos do nosso trabalho com o primeiro e com o terceiro ano. Sim. E a nossa ideia é que essa troca de experiências não sejam um norte que precisa ser alcançado, porque a ideia não é essa. A ideia aqui é compartilhar experiências, é mostrar para vocês como a gente faz do nosso jeito na nossa turma, sim, que é diferente. Então, por exemplo, a turma do terceiro ano da Mônica, ela foi minha no ano passado. E o trabalho ela já é diferente, já tem características diferentes, porque nós somos diferentes, temos trabalhos diferentes. Então, assim, a ideia é para a gente problematizar algumas questões que a gente vai mostrar agora, e não para ser um ideal a ser alcançado, porque a ideia não é essa. A ideia é justamente compartilhar e a gente pensar um pouquinho mais sobre, né? E a pergunta que eu fiz, né? Quem disse que o norte que é o bom, que é o correto, né? Às vezes a gente pode gostar de outras direções. Exatamente. Aí, falando um pouco mais, como funciona o processo de avaliação lá na nossa escola, né? Nós trabalhamos com relatórios trimestrais, os projetos da turma e a autoavaliação. Também a gente não sabia que o Jonathan ia falar, mas também aparece na nossa sala. Os relatórios trimestrais, eles são assim, não é o relatório igual ao do CAP. O relatório do CAP é um texto que os professores fazem sobre cada aluno e também um sobre a turma. Lá nós temos descritores no relatório e tem essa questão do avançou, não avançou não, qual é o conceito que a gente utiliza? Alcançado, não alcançado. Consolidado, em processo e acho que não atingido. Eu esqueci agora quais são os conceitos. Nós temos esses descritores que nós preenchemos a tabela, né? Que vou mostrar para vocês alguns desses descritores. E abaixo nós temos um texto também sobre o aluno e um texto sobre a turma. Então, não é só o texto, também tem os descritores. E nesse relatório também vão textos e descritores de cada aula especializada, né? É importante a gente falar que só assim contextualizando um pouco melhor, esse relatório que a gente realiza, ele também está em processo de construção, né? Então a gente está fazendo algumas modificações aí desde uns 2 anos atrás, e inclusive o modo como a gente constitui os objetivos de aprendizagem, né, tudo isso, a gente tem procurado, pensando na questão da autonomia, né, trazer essa construção a partir de cada turma, né? Então a gente tem um referencial, mas as professoras elas vão utilizando ou não aqueles descritores conforme a demanda, né, e o caminhar da turma. A gente usa, inclusive, um formulário que é online, que a gente preenche descritores, a gente consegue apagar um descritor, mudar, substituir. Então, isso já é um avanço, digamos assim, né? A gente não tem isso tão engessado, mas é um processo que ainda está sendo amadurecido, a gente está... Ano passado mesmo nós fizemos essa avaliação e alteramos todo o plano de curso. E a gente usou também muito os direitos de aprendizagem do PNAC para poder formular os objetivos. E nós fizemos os objetivos do ciclo de alfabetização. Nós não separamos por ano, nós fizemos por ciclo. Então, também dá essa dimensão de continuidade, né? O que se espera introduzir, aprofundar e consolidar de fato, né? Então, a gente também a gente está nesse processo de avaliação da instituição, né? Então, por exemplo, aqui tem alguns dos descritores, né? Elenquei só 4.
escrever o próprio nome, reconhecer e nomear as letras do alfabeto, diferenciar letras de números e outros símbolos, conhecer a ordem alfabética e seus usos em seus diferentes gêneros. Né? Esses objetivos, eles podem ser alcançados de diferentes formas. Né? Aqui eu coloquei algumas das fotos algumas das atividades que eu fiz lá na turma. Né? Então, por exemplo, a ficha de nomes. Né? A ficha de nomes também entra a questão da organização do trabalho pedagógico. Né? As atividades que a gente utiliza, que também servem como avaliação. Então, a ficha de nomes, essa proposta foi o seguinte: eu trouxe as fichas e falei assim, pessoal, a coordenadora, Ana Lúcia, ela trouxe essas fichas com os nomes da turma, só que ela pediu ajuda para a gente, como nós podemos organizar essas fichas? Está tudo bagunçado, vamos organizar? E aí, as crianças trouxeram várias hipóteses. Vamos organizar por menino e menina. Aí, por cor, tá vendo? Tem laranja e tem verde. Né? A laranja e verde não é menino e menina, estava aleatório. Vamos organizar por cor. Agora vamos contar. Né? Qual será esse nome aqui? Então, esse reconhecimento do próprio nome, que é uma atividade com ficha, que a gente pode até chamar de chamadinha, vamos dizer assim, mas nesse caso não foi. Ajuda a criança a reconhecer o seu próprio nome e também a escrever. Então, ali, essas duas fotos aqui de baixo, né, foi uma atividade que a gente fez de escrita de nome e com um circuito. Né, a gente, em uma mesa, tinha as letras móveis, eles tinham que pegar as letras do seu próprio nome, fazer o circuito, chegar até a outra mesa e escrever o seu próprio nome. Foi um jogo que a gente fez na sala de aula, que as crianças adoraram, e depois, conforme as crianças foram avançando, né, a gente pediu para eles escreverem os nomes dos amigos, então, e fomos mudando a ordem do circuito. Então, também é um jogo que ajuda a alcançar esses objetivos. Lá em cima, foi uma atividade de um poema que nós trabalhamos sobre a ordem do alfabeto, e eles fizeram esse registro. Enfim, é só para mostrar para vocês como acontece na própria organização diária da sala de aula, atividades que visam atender os objetivos propostos nos descritores, né? No relatório. Pode passar. Não, para baixo. Não, você está subindo. Aqui. Essa atividade aqui é um desafio que a gente faz todos os dias, sistemático, que a gente coloca quantas palavras você conhece com determinada letra. E essa criança aqui, ela tem altas habilidades. Como ela participa dessa atividade, já que ela já tem domínio, né? Ela que escreve no quadro. A gente vai mudando a cada dia a intervenção dela. Então, ela vai e se sente protagonista também. Ela fala, qual a letra que você sabe? Qual palavra você conhece? E aí ela vai escrevendo. Uma outra questão de organização. Toda segunda-feira nós mudamos as crianças de lugar. Lá as mesas são sextavadas, então são em grupos. Nós temos 5 grupos. E toda segunda-feira a gente muda. Né? É por critérios. Menino não escolhe menina e não pode escolher a criança que sentou na semana passada. Por que tem esses critérios? Primeiro, para promover a interação. A ideia é que eles sejam todos amigos e não tenha panelinhas, subgrupos dentro da escola. E também para promover a heterogeneidade. Eu não quero, em um mesmo grupo, crianças de um mesmo nível. Né? A ideia é que eles compartilhem os seus saberes. Então, essa estratégia de grupo é muito interessante. E as cadeiras são nomeadas atrás. Então, eles também fazem esse movimento de organização. Então, tem esse movimento de reconhecimento do próprio nome. E tem as fichas que são presas lá no nosso mural. Elas são móveis, eles podem também tirar e consultar quando precisar. Enfim, são atividades que fazem parte da nossa rotina, que ajudam a alcançar e avaliar os objetivos, né? Aqui tem um projeto desse ano, que é o projeto Cuida com Cuidado, que é o projeto da nossa turma. E, para vocês perceberem, né, os objetivos, eles não foram pensados por causa do projeto. Né? E o projeto não foi escolhido por mim. Saiu uma demanda das crianças também
essa questão do cuidado com o outro, de precisar, né, dos combinados, de como a gente pode se tornar uma turma, né, e ali os objetivos: compreender o cuidado com o próprio corpo como responsabilidade individual e coletiva, reconhecer o corpo humano como um sistema integrado, partes, características físicas, sentidos, compreender o espaço. Tem a música, né, do Palavra Cantada, foi inspirado o nome do nosso projeto foi inspirado na música Cuida com Cuidado, e é uma música ótima, né, que fala sobre o cuidado que os bichinhos precisam e qual é o cuidado do bicho-homem, que o cuidado é eterno, a gente sempre vai precisar de cuidado, né? E no cuidado com o corpo, nós trabalhamos, né, a silhueta do corpo. As crianças fizeram o Boris, que é o boneco que tem lá na nossa sala. Nessa ideia do corpo também, nós fizemos uma atividade de autorretrato aqui, e a gente trouxe espelhos para cada criança, para poder identificar quais são as partes do seu rosto, da sua cabeça. Vamos fazer o registro. Nós também fizemos a visita ao laboratório de ciências, e lá tem os esqueletos e tem esse corpo também, que ele desmonta os órgãos, então eles puderam ver como era o corpo formado por dentro. Enfim, é só para vocês terem uma ideia de como acontece o projeto em sala de aula, né? E assim, foi muito, muito interessante cada atividade dessa, porque eles ficam muito empolgados, porque é uma aprendizagem significativa, né? Eles têm interesse nisso porque foram eles que escolheram, né? Acho que essa é a parte mais legal dos projetos, né? Quando são escolhidos pelas crianças. E o que é mais legal, né? Que com qualquer tema a gente consegue contemplar esses descritores que são bem assim, amplos, né? A gente faz dessa maneira até propositalmente para que a gente consiga abarcar aí uma série de elementos que vão depois, por meio do tema do projeto já escolhido, também entrando aí alguns detalhes, né? E afunilamentos, mas são, de modo geral, esses descritores bem abrangentes, né? Isso é muito legal. Então, ali a gente colocou a heterogeneidade dos conhecimentos, como essas atividades valorizam justamente a heterogeneidade. A heterogeneidade, para a gente, é uma potência, de fato, porque as diferenças elas vão se completando ao longo das atividades. Isso os projetos auxiliam muito nesse sentido, né? A interação cooperativa entre os alunos, né? Como eles estão trabalhando todos juntos em função de um mesmo objetivo, né? E nós precisamos criar condições para isso, né? A aprendizagem significativa, o envolvimento de todos e a negociação de conflitos, porque nem tudo é mil maravilhas, né? Por exemplo, até o boneco Boris, né? Qual vai ser o nome do boneco? Precisa ser votado. Então, eles deram as opções e fizemos a votação. Qual vai ser a cor da roupa dele? Qual o tipo de roupa que ele vai utilizar? Então, tudo isso precisa ser negociado. E eles gostam de fazer parte desse processo. Eles não gostam de nada dado, eles gostam de construir. Eu acho isso e você precisa construir, criar condições justamente para que isso aconteça, né, em sala de aula. Bom, vou falar de maneira rápida, porque, como a Lore adiantou, os objetivos do primeiro, segundo e terceiro ano, eles são atravessados, né? Então, a gente tem introduzir, né, iniciar, aprofundar e consolidar. E aí, alguns estão até repetidos, mas por isso mesmo, porque no terceiro ano a gente vai fazendo um trabalho de aprofundamento e de consolidação. Coloquei ali como exemplos para o terceiro ano: participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando e compartilhando descobertas, ler textos de diferentes gêneros textuais, antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos, produzir textos coletivamente, individualmente, atendendo a diferentes finalidades, revisar coletivamente e individualmente os textos durante o processo de escrita. Então, de baixo para cima, a questão da revisão contempla, de maneira bem interessante, a própria avaliação, né? Porque eles, a partir de apontamentos que às vezes são feitos por colegas, quando a gente faz trocas de atividades, ou quando o professor faz alguma sinalização e provoca, né? A gente muitas vezes não apresenta o que precisa ser corrigido de maneira clara. Então, provoca o aluno a perceber o que pode ser melhorado ali,
e a refletir sobre isso, né? Algumas dessas fotos estão apresentando momentos que a gente busca ter de leitura e de compartilhamento de ideias, de indicações literárias, enfim, por meio da própria literatura, a gente promover essas trocas, valorizando a oralidade, né, não apenas a leitura e a escrita. A gente tem um cantinho ali que é muito querido por eles, o cantinho da leitura, que eles participaram na construção. Então, tem uma árvore, na árvore cada folha tem escrito um livro, o nome de um livro que o aluno considerou especial, que gosta, um personagem. E aí um cantinho também que tem bastante fluxo, né, movimento. Quando eles vão terminando a atividade, eles têm acesso, eles circulam ali, e são promovidas trocas. Na primeira foto, a leitura de um para o outro, a gente tem esses momentos, né? Um aluno lê para o outro, e isso é um momento também de criação de vínculos, né, de escuta, que é algo importante se trabalhar também com a criança. Nessa terceira, eles estão escolhendo os livros que vão ser levados para casa, que a gente faz também, né, esse rodízio chamado Clube do Livro. Enfim, então são questões mais relacionadas ao processo de construção, né, de leitura, escrita e oralidade. Pode passar. No campo da matemática, mas que também está atrelado às outras questões, identificar números nos diferentes contextos e diferentes funções, ler e interpretar tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráficos, produzir textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas. No início do ano letivo, a gente trabalhou com a questão do tempo, né, com essa turma. Tempo cronológico, tempo histórico. A gente trabalhou um pouquinho a questão da história de vida, da linha do tempo, instrumentos de medida, e a gente foi passeando aí por, né, vários aspectos do tema. E a gente trabalhou a questão do calendário atrelado aos aniversários. E a gente foi construindo com eles esse gráfico com a legenda, né, a partir de cada mês do ano, e os quadradinhos coloridos, que representavam também uma cor para cada mês. E eles pegavam a cor do mês que era do seu aniversário e iam construindo, né, cada pedacinho daquele gráfico, de modo que visualmente a gente percebia e conseguia estabelecer comparações entre quais meses tem mais aniversariantes na turma, qual mês que tem menos aniversariantes, tem meses que não tem nenhum aniversariante ou que tem mesma quantidade. Então, foram construções também, né? E aqui ao centro são anotações sobre medidas, que a gente fez uma atividade, nós levamos vários instrumentos de medida, de modo que, inicialmente, eles tentassem atribuir ali uma função para aquele objeto, né? Algumas vezes eles já conheciam, outras não, e eles tentavam identificar, mas para que serve, né? Por exemplo, uma fita métrica, uma ampulheta, enfim, vários instrumentos. Tinha aquele timer, né, de cozinha, vários, para medida de tempo, de comprimento, de massa. E aí a gente, depois de ter feito essa atividade de exploração mais livre, eles, de acordo com a categoria que a gente ia explorando, começaram a usar a partir dos padrões, né, de medida, de fato. Só alguns exemplos, assim. E aqui está mais relacionado ao projeto da turma, que esse ano foi escolhido por ele Ciência e Tecnologia, e a gente tem abordado um aspecto mais no campo da ciência, que tem a ver com o projeto desenvolvido com a turma no ano passado, no segundo ano. Eles desenvolveram um projeto chamado Fundo do Mar, e agora, no terceiro ano, um dos alunos trouxe uma ideia de construir um lago na escola. Ele queria muito, ele veio com uma proposta, ele é profundamente conhecedor da vida marinha, ele adora peixes e conhece várias espécies, estuda, enfim, lê. E ele trouxe um planejamento de construção do lago. Inclusive, quem ia cuidar dos peixes nas férias, que o pai dele ia se disponibilizar para cuidar dos peixes, enfim. E aí gerou todo um movimento. Porque o que a gente faz? A gente foi pensar, é viável construir um lago na escola? A gente viu que
por hora, não. Mas a gente vai fazer o quê? Vai descartar essa proposta do aluno? Não. Então, com a participação até da professora de educação ambiental, a gente foi fazendo todo um processo de pensar a viabilidade, né, investigar com eles essa viabilidade ou não do lago, para que eles percebessem se seria possível ou não, e já pensar quais peixes seriam apropriados para se criar no lago, qual outra possibilidade a gente teria. Aí veio a ideia do aquário. Agora a gente está com o aquário em sala de aula e desenvolvendo 2, né? também. 2 aquários. Agora 2, verdade. Por quê? Quando a gente começou com havia algumas espécies de peixe que devoravam os outros, e a gente viu que não poderiam ficar juntos. E aí conseguimos a doação de um outro aquário. E aí agora a gente se separou. E assim, é uma comoção enorme, né? Porque quando eles viram que um peixe tinha devorado o outro, foi assim, um desespero, né? Gente, matou! Tem que tirar esse peixe, tem que matar esse peixe também, que não sei o quê. E aí a gente foi trabalhar, é trabalhar o ciclo da vida, a gente já gera uma série de investigações e discussões, né? E, deixa eu ver se eu me lembro de mais algum ponto. Aqui esse menino, né, que está aqui com alguns objetos, quando a gente trabalhou a questão do tempo, história de vida, eles trouxeram vários objetos de quando eles eram bebês, e foi super legal. E associado à questão do cuidado, que o aquário também está despertando, né, porque eles se responsabilizam por manter a alimentação e a limpeza do aquário. Também a gente pensou em termos de escola como um todo, né, a escola que teremos se não cuidarmos, e eles construíram um painel ali cheio de lixinhos e tal. Então, tudo isso está atrelado a quê? Questão ambiental, né? Reconhecer a diversidade de ambientes, seres vivos, noção de pertencimento, quando esses trabalhos em grupo são realizados, quando se pensa como participante de um contexto de sala de aula, nossa sala tem um aquário, nós somos responsáveis por isso, mas também somos responsáveis por uma escola, nós, né, estamos aqui, precisamos manter esse espaço da melhor maneira. Então, cuidados com saúde e bem-estar, organização do espaço geográfico, funcionamento da natureza, quando a gente vê, né, aquele microecossistema ali do aquário que tem despertado tanta curiosidade. Teve um peixinho que colocou um ovinho e nasceu um pequenininho lá, eles ficaram encantados, sabe? Então, coisas assim que a gente vai aproveitando, né, as situações que vão emergindo ali da turma, e tem gerado processos interessantes. Tudo isso é possível por meio justamente dos projetos. E a gente trouxe essa citação do Micotti, né? Consiste em dar sentido a todas as horas que os aprendizes passam na escola, confiando neles e permitindo-lhes propor, decidir, gerenciar e avaliar os projetos aos seus desejos, às suas necessidades e aos recursos materiais ou humanos disponíveis, né? E avaliar, né? Então é isso. Estou seguindo um caminho, a turma escolheu um tema, mas em certo momento a gente pode entender que esse tema não está sendo tão interessante, não está dando certo. Qual é o nosso objetivo com esse tema? Onde nós queremos chegar? Né? Isso. Então, tudo isso é processual e simultâneo. Né? É isso, pessoal. Isso. Obrigada, gente. Nós vimos que nós temos 2 escolas, né, ligadas à universidati, que daqui é o colégio, chama-se a colégio de aplicação mesmo, e agora eu aprendi que é colégio universitário da UF, né? E são formas, instituições que estão fazendo a ligação entre formação inicial e formação continuada. Nós vimos de manhã que o colégio de aplicação ele tem uma estrutura também já mais então é mais uma outra estrutura. Mas uma coisa que chamou a atenção nas 2 apresentações é uma integração dentro da escola com projetos, né? O colégio de aplicação ele também tem uma estrutura, tem um projeto ligado também. E me parece que o colégio universitário está bem mesmo amarrando esse projeto, né? Fechando um projeto pedagógico. Vocês estavam falando, eu estava pensando, até que ponto nós não precisamos discutir, a gente falou isso de manhã, chegar no professor alfabetizador, e nós estamos com a dificuldade de
pensar na formação em serviço, que é lá na escola. O que nós escutamos no início, quando nós começamos o PNAE? O professor está muito solitário, o professor não tem com quem dialogar na escola, o PNAE que reuniu professores. E parece que nós tiramos os professores, no momento do PNAE, da escola, para poder debater a alfabetização. Agora nós queremos voltar para a escola para fazer o debate de novo lá na escola. E hoje eu acho que isso ficou um pouco mais claro. Nós precisamos voltar, então, para a escola, né, e discutir se não temos que fortalecer lá no espaço esse professor alfabetizador. Talvez nós tenhamos perdido umas 2 décadas com uma solidão profissional. Cada professor na sua sala, fechadinho, guardado, competindo e ganhando nota em rankings. IDEB, resultados, e esquecemos dos projetos pedagógicos, esquecemos das avaliações da aprendizagem, esquecemos das integrações, esquecemos das articulações, esquecemos dos aquários, esquecemos dos peixinhos, dos lagos. E hoje, desde manhã, eu estou escutando. Será que nós desaprendemos a fazer com que os alunos descubram? Hoje eu escutei o tempo todo isso. Desde manhã eu estou ouvindo um grupo dizer, temos que fazer os alunos serem pesquisadores também, né? Temos que fazer, pensar, o aluno tem que descobrir. Então, foi autoavaliação, avaliação colaborativa, avaliação... entende? Parece que, talvez, para a gente chegar agora na formação em serviço, né, eu estou aqui pensando, fazendo uma síntese, que acho que eu acabei ficando como mediadora. Me parece hoje, as meninas foram falando, eu fiquei pensando o tempo todo, porque a experiência do PNAE é muito rica. Quem vem desde 2013, viu um auditório lotado, e os 86% em 2013 dizer que não sabiam alfabetizar. É doloroso isso, né? A companheira está aqui, ela já fez lá com a cabeça. 86% dos professores diziam que não sabiam alfabetizar. E aí hoje a gente escuta assim, parece que chegou... Eu estou aqui pensando, por que a gente não debateu a avaliação todos os anos, né? Por que não puxamos o debate sobre a avaliação o tempo todo? Tivemos que voltar a currículo, tivemos que voltar às áreas curriculares, tivemos que ir para artes, tivemos que ir para matemática. E hoje eu fiquei pensando, se não perdemos 20 anos aí com muitos rankings, botando para pensar mesmo como nós faríamos os alunos se tornarem interessados pelo conhecimento. Qual é a grande reclamação dos professores? Os alunos não se interessam pela escola, os alunos não se interessam pelo conhecimento, os alunos não querem aprender. É isso. Tá? Então, a gente precisa, hoje, pode ser um ponto importante. Eu considero que o seminário de hoje, a apresentação de professores, porque a qualidade do colégio de aplicação, a gente vai deixar isso claro, é muito diferente de outros espaços. Quantos professores trabalham com as meninas? Né? Qual é o espaço que... Pois é isso. Pois é. Como ser isso dentro do espaço da escola? Porque, assim, você tem um colégio universitário que são professores e doutores, são mestres e doutores também. Eles estão ali dividindo o espaço. Elas não estão só dividindo o espaço escolar, elas estão dividindo o espaço acadêmico também. O ideal é que todo professor tivesse mestrado e doutorado, né, que tivesse uma universidade pública aqui com a gente, e que, quando eles fossem para a escola pública, essa escola não fosse apenas um espaço... Aquilo que eu ouvi hoje de manhã, não é só para fazer a tarefa, mas que a ação fosse uma ação educativa. Eu adorei, eu acho que o dia hoje ele mostrou, né, o que significa para a gente pensar na escola. Talvez seja a formação em locus, ela vai dar certo se nós pensarmos no contexto da escola, mas com todos os atores sociais, com aquilo que a escola precisa. Não é só dizer para o professor fazer uma avaliação formativa. Eu acho que ele vai dizer, tá, eu vou fazer, mas solitário não vai.
Foi. Eu acho que a primeira coisa foi tirar... Eu acho que primeiro a gente precisou tirar o professor. Nós tínhamos uma solidão profissional muito grande. Nós tínhamos o caso de não se reconhecer como professor alfabetizador. Era o professor do primeiro, do segundo e do terceiro ano. É isso e aí, que eu queria entendeu? falar. Olha a fala delas, quando elas falaram, não, está comigo no segundo, mas está no terceiro com ela. Entende? Então, é o bloco. O que me coloca medo um pouco com a base. Porque o que a base pode fazer agora é o bloco de 2. Então, o bloco 3 não era tão... Talvez a gente tivesse com menos solidão nesses anos. Agora nós vamos para um bloco de 2. Se bem que pela UFRJ a gente vai manter o debate de 3. Né? 2018, 2019, nós vamos manter ainda o debate de 3. Que a gente sabe que 2 anos ainda serão poucos, para muitos. Mas eu acho que a gente pode... Isso que você falou é uma verdade. Primeiro, nós tivemos que tirar esse professor alfabetizador, reuni-los para pensar na alfabetização e fortalecer a identidade do professor alfabetizador. Eu acho que é isso. E agora, voltar a discutir a avaliação na alfabetização, para a gente não ter reprovações em massa no segundo ano. Porque senão os municípios vão segurar uma barra fenomenal. Eu estou muito preocupada, porque vai cair de novo na conta da prefeitura, da secretaria, e aí vai ter alunos que serão aprovados, aquela confusão do segundo ano, que vai ser o pega para capar de novo. Eu tenho muito medo do que virá por aí com a base, com essa antecipação da alfabetização. E eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Eu estou falando muito, já fiz a minha mediação, mas alguém quer fazer alguma pergunta para as meninas? Venha. Eu vou pedir para você fazer no microfone, por causa da gravação. Eu sou Francisca, sou do Polo de Angra dos Reis. Agora eu sou formadora do PNAEC, mas fui cursista desde 2013. Comecei como professora alfabetizadora e agora estou como formadora local. Primeiro, parabenizar as meninas pela apresentação, excelente trabalho. E eu trabalho com 2 turmas de primeiro ano, os 2 turnos. Aí eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Em relação ao tipo de letra, que tipo de letra vocês utilizam para alfabetizar, do primeiro ao terceiro, no ciclo, né? E outra coisa, ao final do terceiro ano, todas as crianças estão com o processo de leitura e escrita consolidado? São essas 2 perguntas. Meninas da minha equipe, vocês poderiam trazer um copinho d'água? Precisa não. Ah, tá ok. Adoro falar sobre tipo de letra. Adoro. Porque esse é um debate tenso que eu tenho na reunião de pais. A gente usa a letra bastão. Porque... posso falar? Né? Tudo, gente? É tempo, por causa do tempo. Ninguém aqui reprime, não, filha. Chegou a intervenção pedagógica, não. Eu digo em relação ao tempo. Por quê? A letra cursiva, ela demanda um esforço cognitivo que não é necessário no primeiro ano. Eu não estou interessada se ele escreve perfeitamente a letra cursiva. Eu quero que ele produza textos. É isso que me interessa no primeiro ano. Então, assim, a letra cursiva, você, primeiro, eu vou escrever aqui grande para vocês terem uma noção rapidinho. Escreveu meu nome. Vocês sabem onde começa e onde termina cada letra? Não tem como, né? Não dá para ver aí atrás, não, né? Não tem onde escrever também. Ah, tá. Mas vocês sabem, letra cursiva, né, escreve seu nome na sua mente. Não tem como você identificar onde uma letra inicia e onde uma letra termina. Então, assim, para uma criança que está num processo de conhecimento das letras, isso dificulta demais. Porque ela não sabe onde o A começa e onde o A termina. Às vezes, a perninha do A já está lá no B, por exemplo.
Então, assim, olha o esforço que essa criança está tendo. Já é difícil ela memorizar todas as letras do alfabeto, e você ainda vai complicar com a grafia. Para mim, isso não é interessante, sabe? E outra coisa, alguns estudos mostram que a criança, quando vai escrever com a letra cursiva, ela tende até a morder a língua para compensar o esforço que ela está fazendo. Então, assim, você prefere que ela escreva perfeitamente o nome dela todinho, lá na biografia, olha o cansaço, ai, consegui, cheguei. Ou que ela escreva com a letra bastão, que é mais fácil para a criança que está no processo de alfabetização, e consiga escrever um texto como a aluna da Marina, que escreveu aqui, lá, eu sou Catarina, torço para o Fluminense, e escreveu lá o texto dela. Então, tudo vem o objetivo, né? Qual é o meu objetivo com a letra cursiva? Né? O objetivo é só ter uma letra bonita? Assim, sabe, a letra bastão também deixa a letra bonita, porque é até mais fácil. Os traços são mais simples, né? Mas como acontece lá na escola? O primeiro ano é letra bastão do início ao fim. No segundo ano é letra bastão do início a praticamente até o fim. Só que a diferença é que no segundo ano as crianças escolhem qual letra que ela quer utilizar. No primeiro ano acontece da criança chegar já com a letra cursiva. E aí o que eu faço, né? Quando você for escrever para você escreve com a letra cursiva. Então, quando você vai fazer um registro na sua agenda, no seu caderno, você escreve com a letra cursiva, porque é para você. Agora, quando a gente escreve para o outro, nós queremos que o outro compreenda. E se o outro ainda não está compreendendo com a letra cursiva, então todos nós vamos escrever com a letra bastão. Então, quando a gente escreve para o outro, é sempre letra bastão. Agora, a criança que sabe escrever com a letra cursiva, ela escreve quando é para ela. Né? E no terceiro ano, as crianças gostam de escrever com a letra cursiva. Então, no terceiro ano, elas já escrevem tranquilamente. Mas, assim, não é uma exigência para a gente. Não tem um treino de letra cursiva. Não tem uma apostila de letra cursiva. Isso é muito natural. Acontece natural de acordo com a consolidação da alfabetização. Só completando, até porque a segunda pergunta tem mais relação com o terceiro ano, a letra cursiva, no terceiro ano, a gente coloca muito assim, que é importante que o aluno compreenda, né? Que ele consiga, que ele consiga fazer a leitura em letra cursiva, em letra bastão, consiga identificar os diferentes tipos de letra. Mas a escrita, ela não é exigida. Isso foi uma questão muito debatida, ao longo de muitas reuniões e tudo mais, e a gente adotou essa postura, digamos assim, né, de não exigir a escrita. E com relação à consolidação da alfabetização, você perguntou se ao fim do terceiro ano todos estão alfabetizados. Não, há casos que não. Também lá no nosso colégio, né? Tive um caso, ano passado, trabalhei com o terceiro ano também, de um aluno que já vinha de um histórico de ter ficado retido no primeiro ano, que é um problemaço, que já não seria uma prática adequada, e ele já estava numa defasagem de idade, ele estava aí com algumas dificuldades relacionadas não só a própria consolidação, né, e compreensão do sistema de escrita alfabética, mas a autoestima, a não se considerar capaz de ler, né, e escrever. Então, foi feito um trabalho com muita participação da mediadora na época. A gente procurou trabalhar muito, inclusive, a questão da oralidade, porque ele, no próprio modo de se expressar, ele não usava frases completas. Então, havia aí, né, uma questão que não tinha, por exemplo, uma classificação diagnóstica, digamos assim, mas que a gente percebia ali que havia uma necessidade específica, que a gente deveria ter um olhar diferenciado. E nesse terceiro ano, que foi no ano passado, diante do trabalho que foi realizado, nós percebemos um avanço dele em relação ao modo como ele chegou ao terceiro ano. E aí nós discutimos durante o conselho de classe, fomos acompanhando, né, até chegar esse momento no final do ano, em que nós optamos por mantê-lo junto com o grupo também, né, como foi o caso do aluno que o Alan falou, porque ele havia conquistado muitas coisas importantes. Por exemplo, essa oralidade que
o facilitava nessa expressão e na própria construção, né, do processo de leitura e escrita. Ele já conseguia se expressar melhor oralmente. A escrita ainda não estava constituída da maneira que a gente costuma observar no final desse processo, no terceiro ano, mas em relação ao que ele apresentou no início, nós consideramos um grande avanço. E mais do que isso, ele estava se percebendo diferente. Ele falava com a mãe dele: mãe, agora eu sei ler, agora eu sei escrever, sabe? Por mais que ainda houvesse questões ali para serem trabalhadas, mas a gente percebeu um avanço significativo. Então, foi um caso foi específico. Um motivo, a mesma coisa que nós ouvimos de manhã. Se de manhã foi uma questão pessoal, aqui, mais uma vez, foi uma outra questão também de uma marca. Eu acho que são questões que a gente... Porque a agonia do professor é isso, a exigência de entregar um aluno, vamos dizer assim, perfeito, né, consolidado, porque ele vai chegar no quarto ano e a professora do quarto ano vai cobrar, vai dizer, ele não lê, ele não escreve, ele não faz. Quer dizer, há uma atenção que a gente precisa pensar sobre esses problemas. Eu acho que é um bom diálogo. Inclusive com essa professora do quarto ano, né? A gente precisa construir isso. Como é que nós vamos construir? De manhã a menina falou para mim assim, agora você tem que fazer um PNAEC do 6º ao 9º ano, porque nós estamos com dificuldades, as crianças, eles não estão conseguindo chegar a níveis esperados pelos professores do 6º ao 9º ano. E o que nós vamos fazer do 6º ao 9º ano? Eu acho que nós temos algumas temáticas aí para levar à frente. Gente, pelo adiantado da hora, nós vamos ter que encerrar. Eu acho que o seminário foi muito bom. Nós vamos trazer... Eu estou com vontade de repetir a temática mais vezes. Eu acho que é uma forma da gente se aproximar da sala de aula, da escola. Alguns temas ficaram aqui de contribuição, como integração na escola, equipe, núcleos de alfabetização na escola, projeto político-pedagógico, projeto pedagógico, que é diferente de projeto político-pedagógico, instituição, avaliação institucional. De manhã nós vimos aqui outros... Desculpa, gente, estou me recuperando ainda de uma crise respiratória. Enfim, eu acho que nós temos alguns temas que podem nos ajudar a amadurecer agora para dar continuidade no PNAEC. Eu acho que o PNAEC vai mostrando que já amadurecemos um pouco porque conseguimos tirar a identidade do alfabetizador. Acho que foi o grande ganho nesses anos. Perfeito. Trazer as práticas avaliativas dos municípios. Uma ótima ideia. Então, acho que a gente pode fazer isso. No próximo seminário, nós iríamos fazer até o evento, a gente já vai assim, vai falar rapidinho aqui, mas dia 14 nós vamos conversar com os municípios. Nós estamos com um problema com o evento estadual em junho, do PNAEC, porque nós marcamos para a semana que tem jogo da Copa do Mundo e quartas de final. Quartas de finais, né? É no plural, não estou acostumada com a expressão. E nós marcamos, um deles cai Brasil e Sérvia. Ninguém vai querer vir ao seminário. A cidade vai ficar um caos, todo mundo liberado cedo. Então, talvez nós tenhamos que trocar a data de novo. Mas talvez uma das mesas do seminário tenha que voltar à avaliação de novo e durante o segundo semestre a gente trazer outros debates, como nós vamos ajudar os professores a avaliar para conseguir lidar com a heterogeneidade. Eu acho que hoje foi uma grande contribuição. Só para dizer que assim, não foi proposital a mesa da manhã ser colégio de aplicação da FRJ e à tarde ser colégio universitário. Não foi proposital. A Elaine fez um convite para os formadores do PNAEC que atuam na alfabetização. E aí, por coincidência, na organização, por exemplo, a Marina não podia à tarde porque ela dá aula, né? Eu também não podia de manhã. Então, assim, acabou que deu, eu pude vir até aqui,
mas foi uma coincidência, na verdade, ter essa separação. Mas não foi, o convite não foi para o Colune e nem para o CAP da UFRJ. Mas o que deu né? super que certo, porque a gente acabou vendo as instituições. Isso, entendeu? Por isso até que nós integramos a nossa apresentação. Né? A ideia era ser individual, mas acabamos que nós integramos porque é isso. Até o nosso planejamento, a gente conseguiu esse ano, a gente tem um espaço na nossa carga horária de planejamento do ciclo. Então, assim, nós conversamos muito. Então, não teria como eu falar das minhas experiências sem falar também das experiências da Mônica, porque somos uma. Não, uma não. Eu fiquei preocupada no início, quando eu vi elas se apresentando. Aí eu falei, não, elas estão fazendo dobradinha. Aí eu vi que elas estavam fazendo... Mas foi ótimo, porque deu para a gente ver, assim, como é que uma instituição trabalha com a avaliação. Em que sentido a avaliação ajudou essa instituição e ajudou seus alunos? De que forma a avaliação se tornou um processo pedagógico e não um processo meritocrático e de exclusão social. Eu acho que é isso que nós precisamos aprofundar. Pois é. Eu acho que hoje, assim, deu super certo. Nós fomos... A gente não esperava, as coisas foram acontecendo, mas eu acho que o grupo já tem uma sintonia também, né? Eu acho que o grupo já foi se consolidando dentro da equipe. E tem um grupo de formadores que já está vindo durante um tempo. Isso ajudou, porque a gente mantém a continuidade da política. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Vocês foram os resistentes do dia. Desejo um bom retorno para todos, para casa. E aguardo vocês no evento estadual. Nós vamos ver a data direitinho, fechar o auditório de novo, né? E não faremos no dia do Jogo do Brasil, para que vocês possam ver Brasil e Sérvia. Não, e a pergunta que não quer calar. O PNAEC, então, vai continuar? Olha... Olha, eu perguntei ao MEC se não tiver o PNAEC pelo Ministério da Educação, se a UFRJ tem a autonomia para continuar o PNAEC, já que nós temos recurso dentro da universidade. Nós só teríamos que ver as questões das bolsas. E aí eles disseram, sim, a UFRJ pode continuar, fazer seminários, levar... Eu posso pegar a verba, usar a verba nos polos. Então, há uma chance... Quer dizer, há uma chance não. Mesmo que não tenha um PNAEC oficial, o MEC vai continuar com a gente, vai continuar com a UFRJ, isso tudo vai ser negociado, vai ter o PNAEC no Rio de Janeiro. E nós vamos levar até 2019, tá bom? Vamos montar toda a estrutura para a gente manter o diálogo e aprofundar até o ano que vem, tá? Obrigada e bom retorno para casa para todos e todas.